28 de junho de 2026. Red Bull Ring, Spielberg. Lewis Hamilton ganhou na Espanha. Primeira vitória com a Ferrari. E chegou na Áustria com uma missão: vencer de novo, colar na liderança, desmoronar a vantagem de Kimi Antonelli. Pois é, 8 etapas no campeonato. A diferença é de 41 pontos. E o título, que era dado como resolvido depois da sequência de 5 vitórias consecutivas do moleque italiano, não está tão resolvido assim. O campeonato, para ser honesto, virou uma corrida de resistência. E todo mundo sabe o que Hamilton faz quando o campeonato aperta. Do lado da Ferrari, Lewis Hamilton chega embalado. 41 anos, 7 títulos. E agora uma vitória histórica em Barcelona que calou os críticos que diziam que a Ferrari nunca se adaptaria ao estilo dele. O parceiro de equipe é Charles Leclerc, que venceu aqui na Áustria em 2022 e também em 2024. Conhece cada metro da pista. Na Mercedes, o jovem Kimi Antonelli, de 19 anos, lidera o campeonato com 41 pontos de vantagem sobre Hamilton, mesmo depois de abandonar em Barcelona com uma falha no motor, segundo a Crash.net. George Russell é o terceiro no campeonato, 50 pontos atrás de Antonelli, e chega pressionado. Não pontuou nas duas últimas corridas, Canadá e Mônaco, por causa de penalidades duplas. Teve toque com Piastri em Montreal e excedeu os limites de pista em Mônaco de forma bem amadora. Coisa de piloto que sente a pressão do banco. O detalhe é que a Mercedes está com um problema endêmico de bateria. Segundo informações do Sportsnaut, a confiabilidade das células de íon lítio pode comprometer todo o fim de semana da equipe alemã. Ou melhor, comprometer não, já comprometeu. Quer dizer, quando você tem um carro que é o mais rápido do grid, mas para de funcionar do nada, você não tem um carro. Você tem uma loteria. E loteria não ganha campeonato de construtores. A grande virada narrativa dessa temporada aconteceu em Barcelona, no dia 14 de junho de 2026, o Grande Prêmio da Espanha. Sétima etapa do calendário de 24 etapas, segundo o site oficial da Fórmula 1. Até ali, Antonelli vinha de 5 vitórias consecutivas. Austrália, China, Japão, Bahrein e Miami, abrindo 66 pontos de vantagem sobre George Russell, um moleque de 19 anos, que segundo a Crash.net recusou comparações com Ayrton Senna, dizendo que só quero ser eu mesmo, tinha o campeonato na mão. Uma dominância que lembrava o melhor de Verstappen em 2023. 6 vitórias em 8 corridas, liderança esmagadora, imprensa europeia já falando em dinastia italiana. Aí veio o abandono. Na volta 28, o motor do carro número 12 simplesmente morreu. Uma falha súbita no sistema de recuperação de energia, de acordo com a The Race. Os engenheiros ainda não sabem exatamente o que causou a pane seca. A diferença caiu de 66 para 41 pontos praticamente da noite para o dia. Do outro lado do grid, Hamilton fez uma corrida impecável em Barcelona. Largou em terceiro. Ultrapassou Russell já na largada e Leclerc na relargada após safety car da Alpine de Gasly que rodou sozinho na curva 4. Venceu. A primeira vitória de vermelho desde que trocou a Mercedes pela Ferrari no início do ano. Nico Rosberg, ex-campeão mundial e ex-companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes, declarou a Crash.net: Hamilton agora é o favorito moral do campeonato. Palavras que, vindas de quem dividiu o box com ele e sabe como ele reage sob pressão. Aquele Mundial de 2014 contra Rosberg mesmo foi resolvido na última corrida. Pesam mais do que qualquer estatística de telemetria. Spielberg é uma pista traiçoeira. 4.318 metros, o traçado mais compacto do calendário, com apenas 10 curvas e 3 retões longos. Segundo a transmissão oficial da Fórmula 1, o Red Bull Ring fica numa bacia natural nos Alpes Estírios, a 700 metros de altitude, o que torna o ar mais rarefeito e reduz a pressão aerodinâmica nos carros. Isso significa que a potência do motor e a eficiência da bateria pesam mais que a asa traseira. Historicamente, a Mercedes venceu aqui 5 vezes entre 2014 e 2024. A Ferrari venceu 2. Leclerc em 2022 e Sainz em 2024. A Red Bull venceu 4 com Verstappen. Mas Verstappen não está mais no grid da Fórmula 1 em 2026. Saiu no fim de 2025, depois de um ano de turbulência na Red Bull com a saída do Newey. A temperatura prevista para o domingo é de 31 graus e meio. Pista quente, asfalto derretendo, pneus traseiros gritando nas curvas de alta velocidade. E a Mercedes com bateria instável numa pista que exige potência máxima é o pior cenário possível. A Crash.net publicou que a Mercedes perdeu 1h30 de treinos livres na sexta-feira por causa de uma revisão de segurança nas baterias. 1h30 num fim de semana que já tem só 3 horas de treino livre no total. É o tipo de gargalo que separa quem briga por título de quem vai para casa torcer. Além disso, o Grande Prêmio da Áustria é a única etapa do calendário com formato sprint em 2026. Segundo a programação oficial da FIA, sábado tem corrida sprint de 100 km,
o que significa menos tempo de preparação e mais risco de falha para a Mercedes num traçado que já exige tudo do trem de força. Vale lembrar, a sprint em Baku no ano passado também quebrou a Mercedes. Russell abandonou na volta 3 com superaquecimento da bateria exatamente nessa condição de ar quente. Mas o que ninguém comentou foi o seguinte: a vantagem de 41 pontos de Antonelli sobre Hamilton é enganosa. Porque se você tirar o abandono de Barcelona, a média de pontos do italiano nas 6 corridas que terminou é de 25 pontos por etapa. A média de Hamilton, tirando os 2 abandonos dele no início da temporada. Austrália e Japão, um por colisão na primeira curva com Norris, outro por falha de câmbio. É de 22. A diferença real, cara a cara, é de 3 pontos por corrida. 3 pontos. Num fim de semana normal, isso é um sétimo lugar contra um quinto. Ou seja, a vantagem de Antonelli não é dominância. É sorte relativa de não ter quebrado mais vezes. E a verdade é que a Mercedes está quebrando agora. O problema crônico de bateria, segundo apurou a The Race, não é de fabricação, é de projeto. As células de íon lítio da Mercedes estão operando no limite térmico desde o início da temporada, e o calor de Spielberg, que passa dos 30 graus, acelera a degradação. A Ferrari, por outro lado, resolveu os overdoses de degradação de pneus que atormentaram a equipe em 2025. Segundo o site oficial da Fórmula 1, a equipe de Maranello fez um avanço significativo na gestão térmica dos pneus traseiros. Problema que custou a Leclerc pelo menos 2 vitórias na temporada passada, incluindo Xangai, onde ele liderava com 20 segundos de vantagem e os pneus simplesmente desabaram. E tem mais. A Mercedes precisará gerenciar a bateria durante toda a corrida de domingo, o que significa que Antonelli e Russell vão ter que economizar energia nas retas longas de Spielberg. Numa pista onde a ultrapassagem é definida por quem tem mais potência no DRS, andar poupando bateria é andar de alvo nas costas. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Depois da Áustria, a Fórmula 1 segue para Silverstone, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, dia 5 de julho de 2026. Hamilton correndo em casa, com a Ferrari, depois de vencer na Espanha e brigar pela liderança em Spielberg. Se ele ganhar as duas, Barcelona e Áustria. A diferença para o título cai para algo entre 10 e 15 pontos. Silverstone vira uma final antecipada. É aí que a chave vira. Se Hamilton chegar em Silverstone a menos de 15 pontos, ele tem o fator casa, o retrospecto de 8 vitórias em Silverstone. Mais que qualquer piloto na história no mesmo grande prêmio. E a Ferrari com vento a favor. A torcida britânica vai lotar as arquibancadas de vermelho, porque virou moda em Londres usar Ferrari como declaração de estilo desde que Hamilton trocou de equipe. A Mercedes precisa resolver a bateria ontem, porque com esse problema crônico o campeonato escorre pelas mãos. E olha que curioso. A Mercedes passou 2024 inteiro brigando com a Red Bull pelo título de construtores. Venceu no fim. Agora, em 2026, domina as primeiras etapas. E o calcanhar de Aquiles é justamente o coração do carro, a bateria que alimenta o motor elétrico. A mesma equipe que construiu o motor híbrido mais dominante da história da Fórmula 1 entre 2014 e 2020, e um está perdendo o campeonato por causa de uma bateria que não aguenta o calor. Isso muda como você vê a temporada. Não é Antonelli contra Hamilton. É Mercedes contra si mesma. E a pergunta que fica é se a engenharia alemã consegue consertar um erro de projeto no meio do ano. Resumo seco: 41 pontos separam Antonelli de Hamilton. A Mercedes está com bateria instável numa pista de alta potência que já quebrou o carro em sprint no ano passado, e a Ferrari vem de vitória em Barcelona com um carro que finalmente funciona, sem a degradação de pneus que matou a temporada passada deles. Manda nos comentários. Hamilton leva o bi na Áustria, ou a Mercedes segura o Antonelli na liderança mesmo com risco de falha? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo sobre a Fórmula 1 e a gente vai acompanhar essa briga até Abu Dhabi. Fica a pergunta: com a McLaren e a Red Bull crescendo no meio do pelotão, será que o verdadeiro risco para a Mercedes não é perder o Antonelli para a concorrência antes do fim do campeonato?